Vamos agora para mais efeitos negativos da reincidência. A gente vai para a letra G, trabalhando com mais um efeito negativo da reincidência. A reincidência impede a modalidade privilegiada em alguns crimes contra o patrimônio. Vamos colocar aí no caderno. A reincidência impede a modalidade privilegiada. Impede a modalidade privilegiada em alguns crimes contra o patrimônio. A reincidência impede a modalidade privilegiada em alguns crimes contra o patrimônio. Quais são os crimes em que a reincidência impedirá a modalidade privilegiada? Temos o furto, a apropriação indébita, a receptação e o estelionato. Vamos colocar na ordem do Código Penal, que fica melhor. A reincidência vai impedir a modalidade privilegiada no furto, também na apropriação indébita, também no estelionato e também na receptação. Como assim? No crime de furto, por exemplo, você sabe que o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, ele vai trazer a possibilidade de benefício para o indivíduo que seja primário. E este artigo 155, parágrafo 2º, acabou sendo batizado pela doutrina como furto privilegiado. Lá está escrito: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Veja que a primariedade, somada ao pequeno valor da coisa furtada, permitirá que o juiz escolha entre 3 benefícios possíveis para aplicar em favor do réu. De modo que esta primariedade vai permitir que o indivíduo seja beneficiado pelas modalidades privilegiadas, enquanto a reincidência impede a modalidade privilegiada nesses crimes contra o patrimônio mencionados. A gente tem a regra do artigo 155, parágrafo 2º, que é a regra mais famosa de todas, mas é importante você saber também que em relação a outros delitos, a modalidade privilegiada também é admitida, tendo a primariedade como requisito. Então, eu vou mostrar para você aqui, além do artigo 155, parágrafo 2º, que sem dúvida é o mais conhecido quanto à forma privilegiada em decorrência da primariedade, a gente tem ainda o artigo 170 do Código Penal relativo à apropriação indébita. Vamos colocar aqui, veja, a apropriação indébita está no artigo 168, mas o artigo 170 do Código Penal é o que permite o benefício do parágrafo 2º do artigo 155 ao crime de apropriação indébita. A gente tem a apropriação indébita no artigo 168, a gente tem outras formas de apropriação indébita no artigo 169 do Código Penal, e aí vem o artigo 170 e diz: nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, se a apropriação indébita for de um bem de pequeno valor, e a jurisprudência do STJ interpreta pequeno valor como até um salário mínimo, se for bem de pequeno valor e for primário o condenado, ele faz jus ao benefício da apropriação indébita privilegiada, ou seja, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar tão somente a pena de multa. É o que a gente tem em referência ao artigo 170 do Código Penal. Você sabe que o crime de estelionato, no artigo 171, ele traz uma pena de 1 a 5 anos. E aí a gente vai ter também, em relação ao estelionato, a possibilidade do estelionato privilegiado no parágrafo 1º. Diz assim: se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Veja, portanto, que o estelionato, no que tange a regra do artigo 171, parágrafo 1º,
vai permitir também que o juiz faça o mesmo que ele faz no artigo 155, parágrafo 2º, ou seja, se o estelionatário é primário e ainda é pequeno o valor do prejuízo da vítima, o juiz pode aplicar o benefício do artigo 155, parágrafo 2º. Qual é esse benefício? Ele pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou ainda aplicar somente a pena de multa. E não para por aí. O crime do artigo 180 do Código Penal, a receptação, também vai admitir benefício em decorrência da primariedade do indivíduo. Olha o que diz aqui o parágrafo 5º do artigo 180. Diz assim, ó: na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Olha que legal! Em relação à receptação, temos o seguinte: no caso da receptação culposa, se o indivíduo for primário, o juiz pode deixar de aplicar a pena. O juiz pode deixar de aplicar a pena, ou seja, causa extintiva da punibilidade. Olha que legal isso! Se o criminoso é primário, tendo em consideração as circunstâncias, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Veja que a primariedade, somada ao fato de a receptação ser culposa, pode gerar extinção da punibilidade, considerando que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Olha que grande benefício quanto à receptação culposa. E em relação à receptação dolosa, o juiz pode aplicar o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Então, sendo a receptação dolosa, o juiz pode, segundo o que está aqui na regra do artigo 180, parágrafo 5º, então, vou até fazer uma referência aqui ao artigo 180, parágrafo 5º. O juiz, no caso da receptação dolosa, sendo o indivíduo primário, obviamente, o juiz pode aplicar a regra do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, ou seja, vamos ter uma receptação privilegiada, assim como é possível o furto privilegiado. Veja então que a reincidência impede a modalidade privilegiada em alguns crimes contra o patrimônio, considerando que a modalidade privilegiada será aplicada para aqueles que são primários. Isso nos delitos de furto, apropriação indébita, estelionato e receptação. Estamos na letra G, mas não para por aí, ainda temos efeitos negativos da reincidência. E agora a gente pode trabalhar com alguns efeitos de natureza processual. Existem efeitos negativos da reincidência que são efeitos de natureza processual. E a gente vai ver quais são esses efeitos. Vamos colocar aí no caderno. Efeitos negativos da reincidência. Efeitos negativos da reincidência de natureza processual. De natureza processual. Efeitos negativos da reincidência de natureza processual. Vamos ver aqui. Repercussão no processo penal. Repercussão no processo penal em relação àquele que é reincidente. A gente tem no Código de Processo Penal um capítulo sobre prisão cautelar, e quem está acompanhando o nosso curso de processo penal, estamos tendo aulas sobre prisão cautelar no nosso curso de processo penal, e a gente tem no artigo 313 os crimes que admitem prisão preventiva, artigo 313 do CPP. E o artigo 313, inciso 2 do CPP, ele vai permitir a prisão preventiva para aquele sujeito que é reincidente e que esteja respondendo por um crime com pena igual ou inferior a 4 anos. Veja, o 313, inciso 1, vai dizer que a prisão preventiva é cabível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então,
A regra geral, de acordo com 313, inciso 1, é para que o juiz decrete a prisão preventiva, o crime pelo qual o indivíduo responde deve ser um crime com pena máxima superior a 4 anos. Isso se ele for primário, porque vem o inciso 2 e vai dizer, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Código Penal. O que eu tenho, então, em relação a esse efeito da reincidência? Vamos colocar isso aqui como letra H. Eu tenho aqui o seguinte, em relação àquilo que está no artigo 313, inciso 2 do Código de Processo Penal, eu vou admitir prisão preventiva para o indivíduo reincidente, mesmo que o crime pelo qual ele responda tenha pena máxima igual ou inferior a 4 anos. Se o indivíduo for primário, só pode ser preso preventivamente se o crime pelo qual responde tiver pena máxima superior a 4 anos. Mas para o reincidente, a pena pode ser igual ou inferior a 4 anos e ele pode ser preso preventivamente. Então eu tenho o seguinte em relação a essa letra H. A reincidência admite a prisão preventiva. A reincidência admite a prisão preventiva, ainda que o agente responda por crime com pena máxima igual ou inferior a 4 anos. Igual ou inferior a 4 anos. Então, se o indivíduo for reincidente, ele pode ser preso preventivamente, mesmo que ele responda por um crime com pena igual ou inferior a 4 anos. E aí o indivíduo primário só pode ser preso preventivamente se responder por crime com pena superior a 4 anos. Então, mais um prejuízo para aquele que é reincidente. Não para por aí não, não para por aí não. Nós vamos para GHI, vamos para a letra I. Temos ainda benefícios que estão na Lei 9.099 de 95, que não podem ser usufruídos por aquele que é reincidente. Ou seja, aquele que responde por infração de menor potencial ofensivo não terá direito a alguns benefícios que estão previstos na Lei 9.099. E aqui a gente vai ter o impedimento de transação penal para quem é reincidente. Tá aqui, vamos colocar o seguinte como mais um efeito negativo. Impede o benefício da transação penal. Impede o benefício da transação penal. Vinícius, onde é que está isso? Isso eu extraio do artigo 76, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 9.099 de 95. Artigo 76, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 9.099 de 95. O que eu tenho nesse artigo 76, parágrafo 2º, inciso 1? Tem o seguinte, parágrafo 2º diz, não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime à pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Em suma, aquele que foi condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crime não tem direito à transação penal, sendo que tem que ter sido condenado a uma pena privativa de liberdade. E aí acompanha o seguinte, aquele que é reincidente não tem direito à transação penal, mas cuidado, se a condenação anterior foi por uma contravenção penal ou por uma pena de multa, não há impedimento para a transação. Então é o seguinte, o reincidente, aquele que foi condenado por crime anterior, a regra geral é que não tem direito à transação penal. Beleza, mas se ele foi condenado por uma contravenção penal ou por uma pena de multa, a transação vai ser possível. Então a gente vai colocar uma observação aqui. O impedimento não
não atinge os condenados anteriormente, por contravenção ou pena de multa. Se foi aplicada pelo juiz a multa isoladamente na sentença, isso não é impedimento para o benefício da transação penal quando o indivíduo posteriormente praticar uma infração de menor potencial ofensivo. Compreendeu? Isso é muito importante. A gente tem ainda, em relação a essa questão, o seguinte: já vimos aquele prazo depurador da reincidência de 5 anos. E a Lei 9.099 não faz referência a quando o indivíduo foi condenado para que ele deixe de ter o benefício da transação penal. Eu já digo para você, a jurisprudência do Supremo e do STJ atualmente é no sentido de que, se houver passado aquele prazo de 5 anos referente à reincidência do artigo 64, inciso 1, e o indivíduo posteriormente vier a praticar uma infração de menor potencial ofensivo, ele faz jus à transação penal. Então imagine que ele praticou um roubo no passado, cumpriu a pena do roubo, após a extinção da pena passaram-se 5 anos e ele veio a praticar uma infração de menor potencial ofensivo. Ele faz jus ao benefício da transação penal, é considerado tecnicamente primário. E agora, para a gente fechar, vamos colocar aqui a letra J. Letra J. Impede o benefício da suspensão condicional do processo. O sursi processual. Impede o benefício da suspensão condicional do processo, que é o sursi processual. A suspensão condicional do processo está no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Então a gente tem o seguinte aqui, no 89 caput. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. O 89 está colocando como requisitos para a suspensão que o indivíduo não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Veja que aquele que já foi condenado anteriormente por outro crime, isso com sentença definitiva, com trânsito em julgado, não faz jus à suspensão condicional do processo. Ok, beleza. Quem já foi condenado por outro crime não faz jus à suspensão condicional do processo. Veja, no entanto, que a condenação por contravenção penal não impede a suspensão condicional do processo posterior. Se o indivíduo anteriormente foi condenado por contravenção e vem a praticar posteriormente um crime que admite sursi processual, ele faz jus à suspensão condicional do processo, sim. Agora, se ele estiver respondendo por outro crime, a lei diz que ele não faz jus também à suspensão condicional do processo. Se já há processo em trâmite por outro crime, também não fará jus ao sursi. Em suma, a reincidência é obstáculo à suspensão condicional do processo, a não ser que o indivíduo já tenha sido condenado anteriormente por contravenção penal. Aí, ok, ele, nesse caso da contravenção penal, ele não vai ter o impedimento para o benefício da suspensão condicional do processo. Agora, acompanhe comigo o seguinte aqui. Da mesma forma que utilizamos o raciocínio dos 5 anos, aquele prazo do artigo 64, inciso 1 do Código Penal, para tornar o indivíduo tecnicamente primário e ter direito à transação penal, os tribunais superiores entendem que para a suspensão condicional do processo, o raciocínio é o mesmo. Se já passou o prazo depurador da reincidência, mesmo que o indivíduo tenha sido condenado por outro crime anteriormente, ele fará jus à suspensão condicional do processo e o benefício poderá ser proposto pelo Ministério Público nesse caso. Então tome muito cuidado com isso. A gente vai encerrando aqui essa aula sobre efeitos negativos da reincidência.
Então, na verdade, estamos no bloco 3, não encerramos a aula completamente, mas encerramos essa parte referente aos efeitos negativos da reincidência. Ainda temos o bloco de número 4, você nos acompanha no bloco de número 4 falando mais sobre reincidência.